Boa noite a todos e a todas, bem-vindos a mais um encontro, né? Encontro é uma parceria, né? Uma formação sobre robótica educacional Maker, é uma parceria junto ao grupo de estudos de EBTER, da UFSM. Inclusive temos aqui a presença da nossa colega Helena, né? Boa noite, Helena, até gostaria que desse as boas-vindas também o pessoal que está aqui conosco. Então, boa noite, pessoal, colegas, né, de aprendizagem de pensamento computacional, robótica, programação, e assim vai, né, a gente vai percebendo que todos esses conteúdos estão, de alguma forma, né, interligados uns aos outros, né, aqui o nosso foco aí é pensar um pouco mais sobre robótica educacional, né, e com esse desdobramento maker, né, que faz todo um sentido também, uma especificidade. Mas hoje à tarde ainda estávamos conversando com colegas aqui do NTEM de Santa Maria, que o nosso desafio para esse ano é pensar, então, estudos, pesquisas, estratégias curriculares de como implementar também nessas políticas públicas que estão aí. Uma delas é a computação na educação básica, né, e a cultura digital e assim por diante, né. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais esse encontro, depois o grupo que vai assistir esse conteúdo em outro momento também, né, que a gente sempre pensa que esses encontros também são uma aprendizagem, uma oportunidade, né, de a gente dialogar e da gente se colocar num movimento de colaboração, né, porque o desafio de um colega pode ser o desafio de outro colega, e é assim que a gente entende que a gente constrói aquilo que a gente chama de fluência tecnológico-pedagógica, né, porque uma coisa é o conhecimento técnico e prático da programação, da tecnologia, do software, do hardware, e outro é um conhecimento tecnológico-pedagógico em que isso cria uma intencionalidade, um sentido, um significado pedagógico para os nossos currículos e para os nossos processos educacionais, né? Então, obrigada, Eloir e Leandro, né, por estarem aqui conosco também, conduzindo esse processo. Olá também aos colegas Leandro, Augusto, que vão também auxiliar aqui, né, junto às partes que hoje nós vamos passar, né, os conteúdos, as atividades que hoje nós vamos estar compartilhando com todos. Então, olá, Leandro. Olá, tudo bem? Boa noite. Que bom que estamos aqui de novo, né, para nos desafiar mais um pouquinho. E é importante essa percepção, né, que a robótica, né, a programação ali, o que a gente está aprendendo com o KTurtle, né, faz sentido, né, faz um sentido para, então, não só para a robótica, mas que pode trazer, que a gente pode refletir também sobre o nosso dia a dia, né, coisas que a gente faz no dia a dia. Então, da forma como nós falamos com o programa do KTurtle, é uma forma semelhante como nós falamos no nosso dia a dia, né, e assim a gente vai se colocando no lugar do robozinho, no lugar do personagem, e criando cada vez mais habilidades, né? Então, são desafios, mas os desafios são legais e é divertido aprender cada vez mais. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, no último encontro, então, nós trouxemos justamente uma forma, né, de nós começarmos a trabalhar a lógica de programação, e nós apresentamos, então, a linguagem Logo, né, por meio do software livre, chamado KTurtle, né. O KTurtle, ele pode ser usado, então, tanto em offline, ele já vem, né, em repositórios, né, por exemplo, para quem usa Linux, e ele também tem a possibilidade de usar forma nuvem, online.
E essa semana, eu gostaria até de registrar isso, né, o colega Gilberto, professor Gilberto, né, por meio de uma pesquisa, ele encontrou também a versão para Windows, né? Então, registrar, até na última aula falávamos, né, dessa importância, né, de nós nos integrar com os alunos, ou seja, né, perceber e reconhecer que alunos podem trazer, né, novidades. Aqui aconteceu entre os colegas, inclusive, né? Então, o colega professor Gilberto, né, com a pesquisa, então, encontrou uma versão para Windows e imediatamente o Augusto, né, também fez todo um teste, fez todos os testes e aprovou, né, Augusto? É isso? Aprovado, testado, e inclusive já posto no Moodle com o link para download, tudo organizadinho. Um tutorial, inclusive, para download. Isso aí. Então, está lá, pessoal, já. Para mim também foi uma novidade, faz anos que a gente está esperando isso, né? Acredito que não faz muito tempo que, né, tenha essa versão, mas, enfim, agora temos KTurtle para Windows. Tá? Tem um videozinho também, Augusto, é isso, né? Já foi gravado, né? Mostrando, né, a instalação passo a passo no Windows. Então, já está lá para vocês poderem usufruir e usar junto aos laboratórios, junto aos seus alunos. Bom, pessoal, hoje nós vamos nós vamos seguir, e nós queremos conversar um pouco de que forma nós vamos trabalhar essa linguagem, logo, o exercício dessa lógica, agora usando o hardware. Nós temos vários softwares, né? Nós apresentamos KTurtle, que é um dos, né, para justamente fazer esse exercício. E hoje a ideia é um pouco, então, trazer alguns exemplos de hardware, de robôs, de projetos, né, que podem ser utilizados justamente para isso. E aí, como nossa linha é uma linha maker, nós gostamos muito de utilizar recursos que, de preferência, possam ser montados, que possam ser desmistificados, que o aluno realmente possa se apropriar, né, desse projeto, que ele possa, inclusive, abrir, enfim. E aí eu gostaria de apresentar um pouco, fiz aqui uma pequena apresentação, para apresentar um pouco, então, dessas possibilidades. Sabemos que temos vários robôs hoje, né? Nós temos no mercado e, enfim, disponibilizados vários projetos na internet de robôs, muitos fantásticos, enfim, acredito a grande maioria, né? Pelo menos os que nós já testamos e enfim. O que realmente é importante é o que a professora doutora Helena nos traz, é sempre pensarmos na metodologia e pensarmos como nós vamos trabalhar com esse recurso, por exemplo, lá em português, como é que nós vamos trabalhar com o tema gerador, por exemplo, se nós estamos trabalhando pedagogia de projetos, por exemplo, como é que ele vai entrar, como é que ele vai, porque nós acreditamos, né, e é o grande sonho, que isso tudo seja meio, né, que esses robôs, né, esses recursos, que eles sejam um meio, sejam uma ferramenta que justamente vai enriquecer o nosso processo de aprendizagem, né? E é isso, então, que eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui. Permito-me compartilhar uma pequena apresentação. Deixa eu ver aqui. Estão visualizando? Sim. Muito bem. Então, a robótica educacional maker, né? Claro, aqui sim, hoje, com o intuito assim de apresentar algumas soluções de robôs, projetos que estão alinhados com a linguagem Logo, tá? Que podem ser utilizados para isso. É importante, então,
relembrar, né, que programar é sinônimo, né, de ensinar a pensar, isso é bem importante, isso que já colocamos, da importância, né, desse exercício, dessa lógica, né, que ela vai ser útil, ela vai ser usada, né, em todas as áreas do conhecimento, que nós vamos usar no dia a dia, nós vamos usar na resolução de problemas. Aí está o nosso grande mestre, né, que nos inspira, né, o Seymour, a quem nós, então, justamente estamos voltados quando a gente fala em linguagem logo, que é o grande criador da mesma, né? Quero trazer um pouco aqui do histórico, ele se confunde um pouco do nosso histórico, né? Também com o histórico dos robôs que realmente foram utilizados, né? Para trabalhar justamente a linguagem logo. Nós sabemos que o próprio Seymour ele chegou a desenvolver, né, esse robô que está aí na imagem, só que naquela época nós até podemos perceber que isso tudo era válvula, era um robô totalmente analógico, né, porque naquela época não tínhamos o acesso ao digital, conforme hoje o temos. Já em 2001, gente, nós tínhamos um robô chamado Homer. Eu não sei se alguém de vocês também conheceu. Esse robô, nessa altura, ele já tinha uma certa idade, tá? Mas eu mesmo tive acesso, foi em 2001. Então, como é que funcionava? Era uma tartaruga, né? Enfim, programada por meio de um teclado, né? Que a gente consegue observar aqui em cima, né? E o aluno, então, lá digitava, né? Tanto para frente, né? Gira tantos graus, enfim, bem alinhado à linguagem logo. Só que é necessário já colocar que nessa época nós tínhamos uma questão que nos chamava atenção e que nos incomodava ao mesmo tempo, que é justamente que o aluno ele vivia nos perguntando como é que funciona de fato esse robô, como é que ele é interno, como é que ele funciona, ele tem motor, como é que é o motor? Mas o próprio professor não sabia, né? Nós não tínhamos acesso, né, a nem o projeto sequer. E uma outra questão esse tipo de robô ele costuma ser muito individualizado, ou seja, ele é muito trabalhado de forma individual, onde um aluno programa, né, e os outros estão ali assistindo. E é comum, naquela época, ainda mais pelo custo desses robôs, é comum, né, a gente ter só uma unidade, né? Então, imagina só, numa turma de 30, 25 alunos, um programando e os outros assistindo. Então, essas questões, gente, lá desde 2001, elas foram nos desafiando e, ao mesmo tempo, nos incomodando de certa forma. Com isso, gente, nós começamos até então pensar em ferramentas, em recursos para dar uma resposta a isso. E aí surge a ideia do robô Jabuti Edu. Esse robô ele foi desenvolvido, claro, muito depois de 2001, acho que foi em 2009, se não me engano, a versão final. Mas, claro, com bastante pesquisa, muitos anos de pesquisa, muitos anos, né, de trabalho. Inclusive, esse robô ele foi desenvolvido em comunidade, né, envolvendo várias pessoas, inclusive, do Brasil. E, como vocês podem perceber, ele foi impresso na impressora 3D, e ele embarca uma placa chamada Raspberry Pi, né, que é um mini computador, o tamanho de um cartão de crédito, né, que até hoje ela é bem conhecida, né, e isso faz com que, então, esse robô, ele, além de poder ser programado, né, ele também é uma estação, ele também vai ser um computador,
né, ele pode ser conectado a um monitor, né, e ser usado, então, como estação. E nele, então, inclusive, nós temos embarcados todos os softwares educacionais que nós costumamos ter lá no laboratório de informática, né, nós temos embarcados justamente, então, também na Jabuti Edu. Nessa Raspberry, gente, para quem já tem conhecimento de servidor, nós temos instalado um servidor, né, um servidor web. Além disso, nós temos nele um Access Point Nano, né, um roteador. Isso possibilita, então, nós conectarmos a essa plataforma por meio de notebook ou qualquer dispositivo wireless, né? Pode ser um celular, pode ser um tablet, um Chromebook, enfim. E o interessante é o que nós nos debruçamos mais, é justamente, então, dizer que essa plataforma que está embarcada nesse robô, ela é multiusuário. Ou seja, eu consigo conectar todos os alunos, né, que estão lá no laboratório, ou todos os alunos que possuem lá, imaginamos numa sala de aula, né, que possuem o Chromebook, ou, né, enfim, um netbook. Enfim, todos eles conseguem fazer parte do processo. E isso tudo gerenciado pelo mediador, pelo professor, pela professora. Então, o professor ele tem lá um módulo, né, admin, onde ele consegue, então, administrar tudo isso. Tá? Então, tenho aqui, inclusive, né, tem aqui uma... Aqui, ó, então, esse robô, ele... Ó, não sei se conseguem ver lá dentro, ó, tem lá a Raspberry, que é olha lá, tem as USBs, né? Você usa uma bateria, que é uma power bank, enfim, são materiais alternativos, né? Aqui nós vamos perceber embaixo, ó, que temos uma bolinha de gude, enfim. E esse projeto ele está disponibilizado na internet, gente. Está aí o site, né? www.jabutiedu.org. Ele é um projeto aberto, ou seja, qualquer pessoa pode replicar ele. Basta baixar, né, os arquivos e ele pode ser replicado. Nós sonhamos que um dia nós teremos os grupos de robótica, os times, né, os clubes de robótica nas escolas, e que os próprios alunos possam replicar esses projetos, que eles próprios, inclusive, possam melhorar, alterar esses projetos. Eu acho que esse que é o bacana. Uma outra coisa, lembram, ó, não é por nada que esse robô é aberto, ele é totalmente aberto. Então, justamente para, nesse momento, sim, o aluno poder olhar e explorar, né, como é que funciona. Inclusive, podemos ir além, ele pode já explorar a questão eletrônica e assim por diante. Importante colocar também que esse projeto, aqui, ó, estamos mostrando justamente que, então, ele é um computador também, uma estação, e aí ele já embarca todos os softwares que trabalham robótica, por exemplo, Arduino, né? Podemos trabalhar todo mundo Arduino com ele, já vem todos os softwares, tanto o Scratch for Arduino, o S4A, o Arduino IDE e assim por diante, Blogla, enfim, assim, esses softwares todos já vêm embarcados no projeto. Esse projeto nos trouxe já bastante alegria, uma delas é fazer parte do livro que foi organizado pela Stanford, esse livro aqui, né, que acho que a maioria de vocês já conhece, quem não conhece, daqui a pouco é interessante. Robótica Educacional, Experiências Inovadoras na Educação Brasileira. Né? Esse livro ele está disponível na internet, tem um custo em torno de R$50, né? Enfim, não é só esse projeto, o nosso projeto é o capítulo 5, mas recomendo por todos os projetos. São vários projetos makers, inclusive na linha maker, né? Que estão nesse livro. Então, vale a pena, né, dar uma olhada, dar uma pesquisada, né, nesse livro.
Pessoal, logo em seguida, né, foi também desenvolvido esse outro robô que tem uma caneta, ó, tem um canetão. E aí nós podemos justamente baixar a caneta e subir. Lembram lá do use nada, né? O N, né? O use nada, que tira a caneta, e o UL, né? Ou seja, o UL, que seria use lápis, né? Então, isso aqui agora nós podemos realizar de forma física, né? Imagina. Então, colocamos um quadro branco, né? E o canetão, aquele que nós usamos, né, justamente com esse quadro, e que possibilita, então, o aluno fazer um desenho, né? Podemos trabalhar, inclusive, a arte, né? Utilizando, então, esse robô. Aqui outros exemplos, pessoal, de robôs também, a Jabuti do Mini, né? Agora, sim, ela já é baseada em Arduino, um Arduino Nano, tá? Ou até uma Arduino Uno mesmo, ó. Vamos ver aqui, para quem já conhece Arduino. Para quem não conhece Arduino, gente, nós vamos trabalhar sobre isso nos próximos encontros, tá? Vamos trabalhar justamente sobre esse hardware livre fantástico, né? Que hoje em muitas escolas já é utilizado, muitos makers, muitos alunos já utilizam. Projeto Repto, também é um projeto que a gente gosta bastante, é um projeto baseado já agora em ESP. Ele é um módulo, é uma central, entre aspas, menor, porém mais poderoso, ele tem um poder de processamento maior, mais memória, inclusive, e ele já vem com um módulo Wi-Fi, ou seja, possibilitando a conexão na internet. E aí aqui o interessante, olha só, é essa parte, né, que nós podemos utilizar, envolver materiais alternativos. Aqui nesse caso, vocês estão vendo que é uma caixinha de leite, né? Uma caixinha de leite. Poderíamos usar outros tipos de materiais, papelão, enfim. E aí vai muito da criatividade, né? Uma maneira, inclusive, uma forma de a gente trabalhar com as nossas crianças, com nossos alunos, a questão da criatividade, né? Desenvolvimento. E esse projeto, gente, ele nos inspirou a desenvolver, né, esse outro robô, que é o MostraBot. Esse robô ele foi desenvolvido durante a Mostratec, né? Acho que aqui a maioria conhece, né? E ele virou o mascote da robótica da Mostratec, né? Surgiu lá durante a pandemia, onde não foi possível, né, desenvolver o espaço, né, tradicional físico, né, de robótica, e aí sim, então, foi desenvolvido em parceria, então, da Liberato, Fundação Liberato e EJR conosco, né? Foi desenvolvido, então, o MostraBot, esse pequeno robozinho, né? E, ó, alguém está dizendo, a Márcia, eu tenho o MostraBot. Isso, na época, lembra, foi disponibilizado, né? Ele até foi custeado, né, por empresas, foram parceiras, então foi um custo bem baixo. E foi um grande projeto, né, que foi justamente disponibilizado, foram organizadas aulas, né, onde se mostrava, então, a montagem, desde a montagem dele, né, e essas aulas é importante colocar que elas estão no YouTube, é possível encontrar, elas estão lá até hoje, né, disponibilizadas. Gente, é importante também dizer, relembrar, todos esses projetos são projetos de hardware livre, ou seja, nós podemos replicar esses projetos nas nossas escolas, né? Se nós temos lá a impressora 3D, nós podemos desenvolver com os nossos alunos, né? Ele justamente pensado nesse sentido, bem na linha Maker. Como é que funciona esse MostraBot, né? Bom, ele tem novamente, ó, lembram lá do Venus, que eu falei antes, do microcontrolador ESP, né? Não vamos entrar muito nesses detalhes técnicos, né? Mas, enfim, depois, em outros momentos, enfim, tem muito material na internet sobre isso, para quem se interessa.
Mas aqui nós vamos, então, dizer que é o nosso cérebro, ou seja, a nossa central, que vai, então, coordenar o nosso projeto, vai coordenar o nosso robô, o andar dele, né, que vai acionar, vai ligar os motores, né, que daqui a pouco vai fazer a leitura, se utilizarmos de um sonar, de um sensor, aqui no caso é um sensor de distância, né? Ele que vai processar tudo isso. Mas, gente, nós usamos ele bastante junto a uma plataforma que desenvolvemos, que foi desenvolvida, que é a plataforma Jabuti Edu Nuvem. Tá? Como é que funciona essa plataforma? O próprio nome já nos revela, né? Que é uma plataforma, então, que está na internet e justamente é possível conectar esses projetos, ou seja, esse MostraBot, entre outros, a essa plataforma, a esse projeto que está na internet, e, ao mesmo tempo, é possível conectar os nossos usuários, os nossos alunos. E como isso é nuvem, como isso é internet, isso possibilita, inclusive, então, programarmos os projetos de forma remota. Tá? Eu vou colocar aqui bem rápido como é que funciona essa plataforma. Importante dizer que essa plataforma ela está disponibilizada, né? Estava aí o site, né? www.jabutiedunuvem.com.br. Essa plataforma é gratuita, pessoal, não tem custo, tá? Está aí o início. Gente, é bem fácil. Nós tivemos que levar em consideração, né? Por exemplo, o nosso cenário, nossas escolas, nosso meio. A gente sabe que a grande maioria de nós, né, não tivemos formação, seja já junto às nossas universidades, né, enfim, tivemos poucas formações sobre a questão da cultura digital. Então, essa plataforma ela foi justamente desenvolvida levando em consideração tudo isso. Então, o que eu quero dizer é que ela é bem intuitiva, bem fácil de operar. Tá? Então, ao acessar ela, ao clicar em programar, nós simplesmente temos a possibilidade de lançar uma ID, uma senha, e selecionar o módulo. Né? E com isso, então, essa ID ela é em forma de números. Tá? O MostraBot, por exemplo, que eu tenho um aqui, nós costumamos já cadastrar ele, né? Vincular o aluno, né? Isso tudo é possível realizar com o módulo administrador, o módulo que o mediador, o professor, consegue fazer. Então, aqui a gente costuma anotar o código já dele, né? Ou até é possível colocar uma etiqueta, enfim, então são várias possibilidades. E nessa hora, então, a gente lança, ó, o número, a ID dele, a senha, e selecionamos um módulo. O usuário, o admin, que eu acabei de falar, ele é esse aqui. Ó, vocês podem perceber, só temos 3 abas, né? O nosso menu ele é bem reduzido. Só temos os logados, os usuários e equipamentos. Ou seja, onde justamente cadastramos o nosso equipamento, ou seja, o nosso robô, o nosso projeto, cadastramos o nosso usuário e estabelecemos aqui, ó, nesse botão. Eu não vou entrar em detalhe, gente, mas vocês podem perceber que é bem fácil. Nesse botão do equipamento, nós vinculamos justamente o nosso aluno com o nosso robô. Ou seja, pessoal, nós estamos falando de uma plataforma, agora sim, ela é multiusuário, mas também multi-equipamento. Entende? Então, eu posso, em qualquer momento, eu posso trocar isso aqui, eu posso trocar o projeto, eu posso trocar, né, o meu robô, por exemplo, que o aluno vai coordenar, que o aluno vai programar. Gente, aqui um pouco, né, um pouco mais ao equipamento, como eles vão aparecer para nós, né, depois do cadastro. Eu vou passar um pouco rápido em função do nosso tempo. Aqui os logados, gente, é importante colocar que nós teremos todos os alunos listados, todos os robôs listados que estão logados.
Nós temos aqui um status, se esse nosso aluno, se ele está ativo, se ele está programando. Na hora que ele ficar parado, né, vai ligar, por exemplo, vai acender a luz vermelha, né? E em qualquer momento o professor, então, já sabe que aquele aluno não está desenvolvendo, daqui a pouco não está conseguindo. E mais que isso, ele pode, a qualquer momento, clicar em avaliar e acessar o código dele. Então, com isso, nós conseguimos avaliar, né, a programação dos nossos alunos. Isso é muito importante, até porque nós sabemos, nem sempre os alunos, quando perguntamos se eles estão compreendendo, eles vão acusar que não estão compreendendo, e aqui nós nem precisamos perguntar, nós já conseguimos avaliar, acessar isso em tempo real. Gente, aqui um pouco dos módulos. O módulo 1 é simplesmente um joystick. Todos os nossos alunos conhecem joystick, né? Mas ele já vai trabalhar, olha só, a linguagem logo. Então, já vai aparecer aqui, nós teremos a presença, ó, do PF, do para frente, para a esquerda, para a direita, né? Baixa a caneta, sobe a caneta, se é o caso de um robô, né, com caneta. Os LEDs, que são os olhos, ó, gente, a gente costuma sempre colocar o olhinho, né, aqui, ó, os LEDs, ó. Então, pode ser aceso, ligado o LED direito, esquerdo e assim por diante. O outro robô, né, eu apresentei antes, inclusive tem uma nova versão surgindo, nós podemos, inclusive, lançar um texto, ele vai converter esse texto em áudio. Tá? Pessoal, nós gostaríamos de apresentar um pouco disso, né, de forma prática. Então, vou convidar o colega Leandro, que está a 300 quilômetros daqui, né, está lá em Santa Maria, centro do estado do Rio Grande do Sul, e eu estou aqui no pé da Serra Gaúcha, né, em Dois Irmãos. Então, nós vamos fazer essa interação de forma bem rápida, só para a gente perceber, né, para perceber a questão do delay. Olha só, vocês ouviram esse bip? Ele já disse que esse robô acabou de se conectar na Wi-Fi. Em 5 segundos, então, ele vai apitando, né, justamente mostrando o status de conectado. Tá? E eu vou colocar ele aqui agora. Leandro já está se conectado? Sim, estou conectado. Ó, ele já está, ó, eu estou aqui. O Leandro já está girando, olha lá. Ó. Pode dar um comando aí, por favor, Leandro. Ó. Então, com 200 aqui, ó, para frente, olha lá, 200. ó. Já está girando. Agora para a esquerda. Ó, é imediato. Ó. Não, para a direita. Isso. Eu vou trocar aqui bem rapidinho a minha câmera. Tem uma câmera superior aqui e vai facilitar. Aí, ó. Tudo bem. Vou afastar aqui um pouco o meu notebook. Eu estou aqui no módulo 1. Estou usando o módulo 1. Isso. Justamente está no módulo 1, esse módulo, né, que está aparecendo aí para vocês. Ó. Então, clicou lá, por exemplo, para frente, para trás, imediatamente ele vai responder. Agora para a direita. Isso, olha lá. Ó. Agora para a esquerda. Agora para frente. E para trás. Então, imaginem isso, gente. Aquele robozinho lá, então, que nós estamos controlando na KTurtle, agora nós temos um robô real, né? O físico, que a gente sabe que ele vai ser sempre melhor nesse sentido, né? De trabalhar. E o ideal, inclusive, é a gente trabalhar os dois, né? A gente sempre acaba trabalhando os dois, tanto o virtual, o software, né? E o físico, tá? Inclusive, ó, está rolando uma dança. Inclusive, eles adoram fazer isso, gente. Eles adoram programar os robôs para dançar, né? Além disso, gente, então, já vamos aproveitar que o Leandro está conectado. O módulo 2, agora sim, já temos algo muito parecido com o KTurtle, onde nós vamos dizer agora, ó, para frente, tantos milissegundos. Só que aqui, em vez de passos, nós vamos usar o tempo em milissegundos, tempo esse que depois nós vamos utilizar justamente, né? Nós vamos utilizar na programação. Então, a gente já faz questão de trazer milissegundos, né?
Aí, claro, é um momento de a gente trabalhar o que é milissegundos, enfim, eles, inclusive, adoram essa parte. Olha só. Leandro, pode... Já está no módulo 2? Sim, estou no módulo 2. Então, vamos lá, Leandro. O Leandro hoje... Gente, o ideal seria a gente fazer uma brincadeira com todo mundo, né? Só que nosso tempo também a gente precisa respeitar. Mas, quem sabe, um momento a gente faz uma atividade remota, né? Coloquei lá para frente 100, para trás 100, para frente e para trás, enviar. Leandro, tu queres compartilhar a tua tela só para a gente ver o que você está programando? Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Pessoal, enquanto isso, né? Com isso aqui, inclusive, então, é possível nós trabalharmos de forma remota a questão da robótica, a questão da programação, né? E é o que a gente vem, inclusive, fazendo desde a época da pandemia, né? A gente vem, então, trabalhando robótica de forma totalmente remota, né? Onde nós usamos uma arena, não é esse espaço aqui, a gente usa uma arena, acho que atrás de mim, antes vocês viam, né? Olha lá, ó, então, a programação. PF100, é isso, né? Isso, então PF100, daí PT100, para a esquerda 90, para a esquerda para a direita 90. Aí dá para continuar, né? Isso, fazer. Então, imagina só, gente, agora trabalhando isso num cenário, né, onde eu vou trabalhar uma historinha, né, vou poder trabalhar português, vou poder trabalhar história, vou poder trabalhar geografia. Então, com isso, inclusive, temos tapetes por nichos, por áreas, né? Temos lá, por exemplo, um mapa mundi, né? Então, é possível trabalhar geografia, né? Envolver história. A questão da historinha, gente, os alunos adoram, né? E é isso que é importante, isso que a gente vem falando, né? Que hoje foi colocado bastante, né? Então, de nós colocarmos isso aqui como um recurso, como meio, né? Alfabetização, isso. Obrigado pela colaboração, Andréia. São várias possibilidades, gente. Eu acho que vocês, cada um já, na sua área, já está imaginando as possibilidades, né? Muito bem, gente. Vou parar aqui daí a apresentação, né? Isso. Deixa eu voltar aqui, então, a compartilhar a minha apresentação. Também vou trocar bem rapidinho aqui a câmera. Pronto. Muito bem. Então, assim, gente, eu acho que já foi possível entender e percebam, bem simples, intuitivo, né, sem muitos detalhes. Com isso, então, é possível, como eu falei antes, a gente fazer um trabalho remoto. Está aí a JR Arena, é uma arena que a gente, né, desenvolveu usando canos, gente, canos de PVC, esgoto, aqueles canos 40 milímetros, onde, né, em cima a gente coloca uma câmera, né, e embaixo é possível, então, realizar essas atividades. E, em função disso, foi, inclusive, organizado durante a pandemia, como atividade da Mostratec, um campeonato de robótica à distância, onde alunos, né, crianças do Brasil todo e Argentina, participaram e jogando de forma remota, inclusive as equipes, cada aluno na sua residência. Então, imagina só quantas questões a gente consegue trabalhar com a robótica. A questão da equipe, do trabalho, né, de socialização, de comunicação entre a equipe, a organização, o planejamento, tudo isso, né, a gente consegue, então, trabalhar por meio dessa robótica, utilizando, então, a plataforma Jabuti Edu Nuvem, né, junto com os robôs compatíveis. Aqui a gente apresentou um, mas que podem ser vários. Módulo 3, gente, ó, só bem rapidinho ainda, o módulo 3 nós vamos trabalhar a questão da memorização, né? Nós vamos trabalhar a questão da memorização, onde agora não temos o feedback do nosso código, né? Se nós formos perceber, esse é justamente o módulo que se trabalha junto com esses robôs, né? Lembra lá o robô antes que se teclava?
só que agora é diferente, que cada aluno pode fazer a sua própria programação. Imagina que o professor lá, o mediador, organizou uma atividade de um labirinto, né? Que é bem desafiador. Então, aqui cada aluno, cada dupla, vai conseguir elaborar o seu código, o seu desafio, participar desse desafio. O módulo 4, agora sim, já partimos para texto, onde o aluno, então, onde o usuário ele vai digitar os comandos. Né? Ele vai digitar os comandos. O módulo 6, gente, só bem rapidinho, não é o objetivo hoje de passar isso. O módulo 6, ele foi desenvolvido, né, para trabalharmos com uma placa que também temos, que é bastante utilizada, que é a placa Maker 1. Nessa placa, essa plaquinha aqui, ó, também usa, né, olha só, usa o mesmo módulo, né, que é o ESP. Esse ESP, gente, também é importante para nós makers, né, quem gosta, né, da cultura maker, dizer, ele é bem mais em conta que Arduino. Arduino hoje, infelizmente, está com valor mais elevado já, né, já tem Arduino até por R$100. Esse aqui nós encontramos ainda, gente, por R$25, tá? Então, ele tem bem, o valor é bem inferior. Essa placa possibilita ligar atuadores. Ela lembra muito Arduino, né? Porém, a diferença é nós vamos ter aqui uma ULN, ou seja, nós vamos ter um potencializador, né, de corrente. O que é isso? Nós podemos ligar nessas portas já a nossa sucata eletrônica. Aquele motorzinho que nós tiramos da sucata, nós já conseguimos ligar de forma direta. Né? Algo que a gente não consegue fazer na Arduino, em função justamente dessa chamada corrente, né? A Arduino não vai ter corrente suficiente. Além de motorzinhos, pode ser aquele motorzinho que a gente tira da impressora, né? Toda impressora tem no mínimo 2 motores. Gente, são motores fantásticos, eu nunca peguei, né? Todos esses anos que a gente vem trabalhando, inclusive há 10 anos atrás, a gente trabalhava bastante com isso, né? Nunca pegamos um motorzinho queimado desses, né, Leandro? Leandro, que trabalha bastante com isso também. Eu, pelo menos, nunca peguei um motor queimado. Ou seja, gente, se nós fôssemos comprar esses motorzinhos que nós temos nessas impressoras, no mínimo pagaremos hoje R$50, né? Então, imaginem só, quanta coisa, quanto material nobre hoje é jogado fora, né? E mais que isso, material esse que é altamente prejudicial, né? Se ele for jogado junto ao lixo comum. Então, essa placa, gente, nós vamos trabalhar mais adiante, tá? Inclusive, importante colocar aqui já, essa placa nós vamos trabalhar de forma prática nos encontros presenciais, lembro, lá nos nossos encontros presenciais, nós vamos fazer uma atividade, uma oficina prática, sobre essa placa, montando projetos, com a mão na massa mesmo, tá? Com materiais alternativos. E, além disso, algumas placas dessas, gente, vão ser sorteadas para os professores que estarão presentes nos encontros presenciais. E essas placas vão para as suas escolas, tá? Então, são, se eu não me engano, são 7 placas, né, por encontro, me ajudem, colegas, Leandro, acho que são 7 placas em cada encontro que serão sorteadas entre os professores, né, entre os colegas que estarão presentes. Bom, pessoal, essa placa também, novamente, ó, ela está aqui o símbolo, ela é hardware livre, ela pode ser replicada, tá? Todos esses materiais vocês podem replicar. Bom, gostaria também de trazer e dizer, gente, além disso, nós temos vários outros projetos. Eu aqui poderia ficar horas falando de inúmeros projetos, né? Que, inclusive, nós já trabalhamos, né? Atuamos, né? Mas vale uma pesquisa. Eu gostaria, inclusive, de desafiar vocês a fazerem uma pesquisa na internet, pesquisando robôs, né, educacionais, tá? Vale a pena dar uma olhada, né? Assim, fazer uma pesquisa sobre robôs educacionais, robôs
Arduino, robôs, né, Vemos e assim por diante. Tá? E todos esses robôs, gente, nós não estamos aqui para dizer que um robô vai ser melhor que o outro. Todos eles, gente, são importantes, vão trazer um benefício. Claro, alguns daqui a pouco vão nos desafiar um pouco mais, outros um pouco menos. Isso é comum. Mas aí é interessante a gente saber em qual momento, em qual faixa etária, em qual momento nós vamos utilizar esse robô, esse projeto. Por exemplo, tem projetos que vão utilizar uma matriz, né, que vão utilizar os fios expostos, que nós sempre aconselhamos que vai se utilizar num módulo 2, né, ou seja, com alunos daqui a pouco que já tem alguma experiência, enfim. Por quê? Porque se trabalhar lá no início é interessante? Sim, muito. Os alunos vão adorar, as crianças adoram. Mas, gente, nós daqui a pouco teremos um elemento que não é interessante, é a questão da frustração, né? Nós vamos daqui a pouco queimar essa placa, entenderam? Então, tem uma questão de custo, às vezes, também, que é importante, não adianta, a gente precisa levar em consideração isso, porque daqui a pouco compramos lá, sei lá, 10 Arduinos, e quando vê, né, praticamente todas estão queimadas, ou nossos projetos, né, estão queimados. Não estou aqui dizendo que isso não é possível, gente, tudo isso nós já trabalhamos, usamos, mas o que nos leva agora, sim, é sim afirmar que é interessante, no início, quando nós começamos, utilizar placas, né, que daqui a pouco nós vamos focar, nós, por exemplo, a gente foca sempre, primeiramente, a questão da programação. Depois, sim, no segundo momento, vamos focar mais na questão da eletrônica, da mecânica. E aí, o que eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos. Vocês podem, eu acho que todo mundo já conhece esse tipo de robôs baseados em Arduino, né? Que eu estava falando justamente que usa a matriz. Isso aqui, num segundo momento, depois que nós trabalhamos, né, essas placas, ou mesmo um robô, né, que já daqui a pouco está mais, digamos assim, já, né, elaborado, é fantástico, é muito bom isso aqui, gente. Tá? Isso aqui, de fato, é cultura maker, né? Mas hoje nós temos também muitos robôs logo, que a gente chama aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é muito comum, né? Hoje na internet a gente encontra bastante, que é o Bluebot, né? Ele tem várias versões, se vocês verem lá, e é justamente aquele robozinho, né? Que lembra muito lá no início, né? Onde nós vamos programar nesse tecladinho, tá? E ele também tem um aplicativo no celular. Gente, tudo isso é válido, tá? Mas sempre, né, pensando uma cultura maker, não é interessante permanecer só nesses robôs, né? É interessante a gente também proporcionar que o aluno tenha a possibilidade de explorar, de poder abrir esse robô, de poder desmistificar esses projetos, tá? Aí surge, inclusive, agora um projeto, né, que é chamado de Jabuti do Dual. Por que Dual? Pessoal, esse robô, ele é modular, ou seja, aqui vocês estão vendo, né, os parafusos, ele é possível abrir ele, a gente faz questão sempre, né, trazer esses elementos, que o aluno, então, possa abrir ele possa, inclusive, modificar a bateria, que ele possa, por exemplo, trocar alguma peça, o motor e assim por diante. Ou seja, ele é modular, tá? Ele também, sim, ele traz aqui em cima esse tecladinho, que é interessante, é muito interessante, sobretudo no início, né? Quando nós começamos a trabalhar a linguagem Logo. Mas, além disso, ele é compatível com a plataforma Jabuti Edu, ou seja, tudo que nós apresentamos aqui lá da plataforma Jabuti Edu, é possível trabalhar também com esse robô, ou seja, eu posso conectar vários alunos ao mesmo tempo, mesmo tendo só um robô desenvolvido, né, ou adquirido, enfim, eu posso conectar vários alunos, eu posso conectar toda a minha turma, inclusive, se quiser, e o professor lá consegue fazer essa gerência, né, do executar, por exemplo. Tá? Vamos adiante.
Então, a placa que já mostrei antes. Bom, de que outra forma eu vou trabalhar? Eu tenho a possibilidade de trabalhar a linguagem logo, né, a linguagem de programação. Nós temos várias plataformas, como já foi colocado no início, né? Nós temos hoje, felizmente, nós temos várias ferramentas para trabalhar isso. Já lá na época, quando nós começamos com a robótica, não tínhamos, né? Não tínhamos, nós usávamos muito terminal lá do Linux, né? Quem é da época do Linux, lá quando começamos, né? Programando direto em texto. Gente, imagina só, a criança, daqui a pouco, ser metida já direto para aquela tela escura, né? Com código. E muita criança, obviamente, a gente fazia isso tudo, né? Com maior cuidado, mas mesmo assim, muita criança, daqui a pouco, não se encontrava nisso, né? Não se enxergava nisso. E hoje, felizmente, nós temos plataformas intuitivas, todas coloridas, né? O próprio KTurtle, gente, depois que nós começamos a usar, né? Por mais que ele também, digamos assim, tenha aquele traço um pouco mais simplificado, mas ele é importantíssimo, ele é fantástico, né? Eu hoje ainda trabalhando, gente, assim eu me emociono realmente o potencial dessa criançada, né? De ver neles os códigos que aparecem, né? E ver que mesmo ele sendo desafiador, aqui nós antes falávamos, conversávamos, né? É desafiador no início, mas essas crianças elas adoram, porque justamente nós, o ser humano, nós somos movidos pelo desafio, e não é diferente lá com nossa criança, né? Ela gosta disso, né? Então agora, pessoal, além de apresentar um pouco desses projetos, né? A ideia é mostrar um pouco também dessas plataformas, né? Mostrar um pouco das possibilidades de trabalharmos, então, essas ferramentas. Bom, a ideia é apresentar um pouco do que a gente já vem usando, daquilo que a gente já vem trabalhando. E possivelmente alguns, né, de vocês também já utilizam, né? E por isso que é importante também no chat, ou mesmo alguém, se alguém quiser levantar a mão, quiser compartilhar, sempre é bem-vindo, tá, gente? Tá? Eu estou aqui, acabei falando aqui direto, mas gostaríamos que também o nosso encontro ele fosse um bate-papo, né? Que ele fosse uma troca. Isso que é válido, isso que é importante também, né? Eu vou compartilhar novamente o meu browser, o meu navegador. E eu gostaria de começar mostrando uma plataforma que foi desenvolvida pela Google, que é o Blockly, né? Games. E quando essa palavrinha, quando nós falamos em games, você sabe que os olhinhos da nossa criançada já brilham, né? Então, imaginem a festa, né? Na hora que a gente divulga, a gente fala que nós vamos usar games para aprender a programar. Gente, essa plataforma é incrível. Aqui, em primeiro lugar, normalmente ela vem em inglês, tá? Primeiro acesso, então, nós vemos aqui, colocamos em português brasileiro, acho que não vai aparecer, mas enfim, é aqui em cima, tá? Se vocês quiserem fazendo também, ficam à vontade, gente, tá? Eu costumo sempre fazer primeiro o quebra-cabeça, tá? Isso tudo está em vídeos, né, pessoal? Possivelmente vocês já acessaram lá os vídeos, né, que foram, estão disponibilizados lá na plataforma Moodle, né, onde já temos uma explicação bem completa. Então, aqui, gente, primeiro lugar, olha só que legal. Ele vai mostrar a dinâmica, né, a metodologia de programação utilizando blocos agora. Nós temos os bloquinhos, que é algo bem atrativo, né? Ele vai ser colorido, ele é de encaixe, enfim. Mas, gente, vale novamente salientar, isso aqui tudo também é baseado em logo, em linguagem logo, né? Tudo isso é Seymour Papert, né? Isso é importante a gente frisar sempre.
Gente, aqui muito intuitivo, sempre vai dizer, né? Vai enunciar o que nós vamos fazer. Aqui nós vamos organizar esses blocos, ó, esses blocos maiores, onde nós vamos ter animais. Aqui, por exemplo, o gato. Ele nos desafia, então, a acoplar uma imagem desse gato, ou seja, vamos pegar esse gato, vamos acoplar aqui. Ele vai pedir quantas patas possui esse animal, então nós vamos marcar aqui algo bem fácil, gente. Mesmo lá com 8 anos, 7 anos, 8 anos, é uma atividade muito tranquila de se trabalhar. Traços, né? Quais vão ser os traços desse gato, né? Então, nós vamos ter bigodes, né? Nós vamos ter pelo, enfim. Agora sim, então, nós vamos levar esses blocos e vamos encaixar eles. Ou seja, com isso, o nosso aluno, nossa criança, ela já vai se apropriar, né, desse método. Tá? Depois de pronto, pessoal, nós checamos, nós podemos verificar se essa montagem está correta. Então, podemos clicar aqui, a própria plataforma se encarrega de analisar, né, se foi montado de forma correta. Eu vou voltar aqui, eu acho que ficou bem claro, né, pessoal? Vocês viram que é bem intuitivo, muito fácil. Mesmo, olha só, mesmo se formos trabalhar no ensino médio, né, no Fundamental 2, é importante trabalhar isso aqui. Claro, é importante, interessante colocar. Eu sempre falo para eles que é algo muito fácil, que eles vão fazer de forma rápida, enfim. Mas é importante, porque isso aqui justamente vai apresentar a metodologia de programação em blocos, né? Depois, sim, nós vamos convidar os alunos. Gente, importante também, antes disso, ó, vocês estão vendo aqui que essa minha atividade, o início está feito. E aí, com isso, vai aparecer aqui embaixo, ó, quer começar novamente? Então, eu tenho aqui como apagar a minha cache, eu tenho aqui como apagar, né, o que já foi realizado. Então, isso é sempre interessante. Ó, apagou aqui, ou seja, vou começar do zero, né? Pessoal, olha só, linguagem logo pura. Nós, novamente, nós vamos ter aqui, eu sempre uso aqui, inclusive, como um robô, enfim, vocês podem dar um nome, podem até escolher um nome entre a turma, enfim, aí vai da criatividade de cada professor, de cada mediador. Esse robô, nós precisamos levar a seu destino. Como é que nós levamos? Por meio da programação, então, que vai ocorrer aqui no nosso lado direito, né, por meio desses blocos. Gente, olha só, ele é bem intuitivo. Vale lembrar que essas plataformas, elas são desenvolvidas pensando que não temos, inclusive, um mediador, que não temos um instrutor lá passando as instruções. Então, que a criança, por si só, que ela consiga, né, aprender a praticar, né, essa programação. Então, aqui eu vou levar mais um bloquinho, ó, vou conectar nesse avançar e, ó, ele vai me dizer aqui, clique aqui para executar o código. Então, clicando aqui, olha só, chegamos a seu destino. Aqui ele já vai mostrar, ele vai parabenizar, né, enfim, mas já vai mostrar como essa programação, esse andar, como ele seria numa programação real, que é o JavaScript, que é uma programação muito utilizada, né? Então, o aluno já tem essa possibilidade de se apropriar, né, dessa programação mais avançada, que com certeza lá futuramente muitos deles vão acabar programando. Damos um OK, ele por conta já vai avançar aqui em cima, ó, nós temos os módulos, né, os níveis. Aqui agora eu já vou trabalhar lateralidade, né? Então, vou trabalhar, por exemplo, um para frente, depois vamos girar à esquerda, isso? Inclusive, pedagogia da experimentação, a gente pode instigar o aluno, né, os alunos a sempre, se eles quiserem, a testar, né? Não tem problema, né? Construção do conhecimento, esse que eu acho que é o caminho, né? Claro, depois vocês vão perceber, eles vão fazendo, né, já na sequencial, mas no início é bem interessante isso, até para compreensão. Então, avançar, ó, direita, e por último, avançar. Gente, estou acelerando aqui, mas lá com os alunos, vocês sabem, né, é interessante
fazer com que eles, né, vão trazendo, né, vão fazendo. Olha só novamente o código do JavaScript. Depois vai entrar o repita, olha só. Nós vamos ter um repita. Então, por que eu vou dizer vou empilhar vários avançar, se nós temos justamente, né, um recurso que é o repita, ou seja, eu consigo repetir um comando. Então, o comando avançar, eu posso colocar justamente dentro desse meu repetir, que diz aqui, ó, ele é bem claro, a comunicação, ó, repetir até o destino, né? Faça avançar, ou seja, eu vou repetir várias vezes o avançar. Olha aí que maravilha. E assim ele vai avançando, ele vai desafiar cada vez mais. Então, aqui uma escada, olha só, gente. Novamente, eu repetir, porém, agora ele já vai nos desafiar a mais. Então, vamos lá, ó, avançar, depois o quê? Esquerda, isso. Em seguida, avançar. Direita. E é isso, será? Porque depois ele vai avançar novamente, concordam? E olha, percebam que ele não dá mais, olha, ele não me fornece mais a possibilidade de pegar nenhum bloco, porque é justamente ele vai desafiando nesse sentido, né? Ele vai me limitando. Olha lá, ó, que barbada, gente. Aí, ó, tá? E o interessante, olha só, ele vai mostrando passo por passo para realmente compreender, né, essa minha programação, tá? Gente, assim ele vai seguindo, acho que ficou claro. Convidamos vocês agora também a realizar, quem ainda não fez, possivelmente muitos de vocês já fizeram durante a semana, que é a ideia, mas quem, porventura, né, por acaso não fez, por favor, pratiquem, é divertido, é bem interessante também a gente se apropriar, né, enfim, para depois, então, podermos passar e trabalhar com nossos alunos. Pessoal, outra coisa, assim, interessante, nesses encontros, é o momento também de nós tirarmos nossas dúvidas. Então, se alguém tiver uma dúvida, por favor, pode postar aqui no chat, pode, né, levantar a mão, ou mesmo lá no nosso canal, que é o WhatsApp, é fundamental, né, se nós tivermos alguma dúvida, né, alguma sugestão, como já aconteceu, como antes colocamos, durante a semana aconteceu, por favor, vamos compartilhar com os colegas, conosco, e assim nós vamos aprendendo juntos. Gostaram dessa ferramenta? Já conheciam? Muito bom, né? Assim, gente, nós temos vários níveis, vários games. Temos aqui o pássaro depois, né? O pássaro vai trabalhar muito bem a questão de graus. Então, gente, quando nós formos trabalhar essas questões, por que não usar esses softwares, né? Eu aposto, sim, depois que nós trabalharmos Caturtle, trabalharmos linguagem Logo, ninguém dos nossos alunos terá mais dificuldade, vai ter alguma dúvida em relação a essas questões, né, dos graus. E claro, né, nós devemos sempre trabalhar antes lá, já foi colocado, mas não custa repetir, trabalhar de forma, por meio de brincadeiras, né, mostrando o que significa esse grau, o que significa o 90 graus, o que significa o 360 graus e assim por diante. Isso é fundamental, tá? Então, aqui também, ó, nós vamos programar o pássaro, né, até chegar aqui em cima no seu ninho, da mesma forma, o método é o mesmo. Gente, e assim vai avançando, tá? Guilherme, por favor. Boa noite, gente. Eu estava testando hoje esse jogo do pássaro e eu tive algumas dificuldades lá no nível 8. Depois eu vou comentar lá no fórum, porque agora não lembro, enfim, mas eu tive dificuldade para entender questões de lógica, porque eu nunca estudei lógica, né? E aí tem lá não sei como é que é o bloco, que é o E, que acontece duas coisas simultâneas, né? E aí eu fiquei... E esse X maior, X menor, levei acho que uns 15 minutos para conseguir fazer o passo e chegar, mas ele chegou.
mas Muito foi bem. desafiador. Só um comentário rapidinho aqui. O E, no sentido de verificação dele, ele sempre vai acoplado do C. Então, quando tu tem o E, tu tem que obedecer as duas condições simultaneamente. Existe também a opção ou, que obedece as duas, que pode obedecer tanto uma como outra. Independente de qual for as condições, ele vai executar. No caso do E, ele só executa quando simultaneamente as duas situações forem verdadeiras. Isso aí. Mas olha só, é interessante nós pensarmos daqui a pouco algum material, né, da gente buscar um material de apoio e a gente disponibilizar junto lá, né, no Moodle e tal, para justamente ter esse apoio nesses módulos, nesses níveis mais avançados, tá? Pessoal, assim, ó, uma dica, eu costumo, nas minhas aulas, sobretudo lá quando é Fundamental 2, ensino médio, deixar eles, né, descobrir, porque existe uma tendência natural, né, de a gente querer copiar, de a gente querer apoio e tal. E é importantíssimo a gente quebrar um pouco disso, porque às vezes eu vejo que nossos alunos são mal acostumados, assim, a gente sempre tem aquele apoio, parece que a gente sempre precisa auxiliar. E é importante, né, a gente trabalhar essa questão, porque há muitos anos eu já percebo isso. Se nós realmente insistirmos que ele vai atrás, que ele vai fazer o teste, que ele consegue, né? Então, fica a dica, assim, de realmente vocês deixarem, nem que a gente demore um pouquinho mais, né? Mas é algo que ele vai descobrir. E nós sabemos aquilo que nós descobrimos, aquilo que o aluno vai descobrir, ele jamais esquece, né? Então, isso é algo assim, há anos já trabalho nesse sentido e a gente vê que é muito válido. Então, fica essa dica também para vocês, né? De deixar o aluno, de fato, assim, né? Não ter essa tendência de mostrar logo tudo, né? Deixar tudo mastigadinho, né? Como às vezes a gente tem a tendência, e o aluno muitas vezes quer isso, né? Gente, aqui nós podemos trabalhar muitas coisas interessantes, tem a questão de vídeo, enfim, temos as músicas e assim por diante, tá? Questão de horário. Helena, por favor. Acho que só para complementar também nossa interação aqui, nosso raciocínio, vamos dizer assim, que essa proposta de trazer vários exemplos, mostrar, né, como eles funcionam na prática, é também para a gente ter uma ideia de tudo que já existe, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar assim, podemos escolher uma ou duas plataformas ou um desses softwares, né, e começar por um lado, né? Obviamente que a gente não precisa ter fluência em tudo isso, né, desde o início. Acho que isso é importante, né? Vamos pegar meu exemplo. Eu trabalho no ensino superior com a plataforma Moodle. Então, eu opto por uma plataforma e vou construindo fluência nessa plataforma, né? Depois, conhecendo outras, existem outras plataformas que a gente poderia utilizar, mas eu não fico utilizando o Moodle Classroom, e, enfim, existe uma infinidade de plataformas, né? Então, isso também é importante. Não necessariamente a gente tem que, em um curso de 40 horas, sair fluente em todas essas ferramentas e plataformas. Mas o mais importante é que a gente saiba que elas existem e que a gente compreenda, né, como o Eloir está explicando, essa lógica, né, de funcionamento, de linguagem, de desenvolvimento, para depois ir construindo com os nossos estudantes. Eu acho que a gente pode também entender um pouco essa perspectiva, né, de que o pensamento computacional, a robótica, a gente pode o maker a gente pode construir com muitas possibilidades, muitos projetos diferentes, né? Então, eu só queria deixar assim um pouco essa contribuição também, essa ideia, para que a gente, né, às vezes a gente olha tudo isso e é algo tão novo, né? São várias possibilidades, são várias que são interessantes, mas não existe um único caminho, né? Uma instituição, um professor, dependendo da sua área de conhecimento, olha aqui mesmo nisso que a gente está mostrando. Dependendo do que... Se eu estou trabalhando biologia, posso escolher lá trabalhar com os pássaros, os gatos, enfim, né? Posso ir por esse caminho. Então, a gente, como professor, precisa ter essa fluência para fazer escolhas pedagógicas de acordo com
os nossos conteúdos, nossos contextos, nossas condições, enfim, né? E também aquilo que é o objetivo da nossa avaliação e da nossa aprendizagem, certo? Só para contribuir com o nosso diálogo aqui. Perfeito, muito obrigado, Helena. Guilherme, por favor. Lembrei de fazer uma divulgação de um evento, eu não sei se vocês sabem, mas tem a Olimpíada de Robótica que acontece, não sei se faz muito tempo, eu fiquei sabendo aí. E aí eu pretendo participar com meus alunos do Fundamental para ver como é que É é. OBR? É OBR? Acho que é. Deixa eu ver aqui se é esse site que eu tô vendo. Perfeito. Acho que é a OBR. Guilherme, isso é algo bem importante, estimula muito os nossos alunos, né? Essas participações, desses campeonatos, desses desafios, né? E hoje nós temos vários, né? Nós temos vários, tem a OBR, né? Tem a FLL, enfim, são vários campeonatos que hoje existem. Junto na Mostratec, a gente sempre costuma também realizar, para quem é aqui do Rio Grande do Sul, ou mesmo de outros lugares, né? Vale a pena ficar atento a esses campeonatos, tá? Esses nossos alunos, eles adoram participar, e mais que isso, nós podemos organizar esses campeonatos junto às nossas escolas, os nossos espaços, né? Isso, como eu já falei, estimula muito e inspira, inclusive, e faz com que, daqui a pouco, alunos que, da forma, né, lá na sala de aula, a gente daqui a pouco não consegue trazer, né, mas que, por meio de um campeonato desses, ele vai se encantar, ele vai, né, vai ser estimulado, né, a querer programar e querer se envolver mais com essa ferramenta. Pessoal, assim, nós temos várias outras plataformas, né? Hoje, muitas empresas estão investindo nessas plataformas, e aí nós poderíamos nos perguntar por que essas empresas, né? Por que a Microsoft, Facebook, todas essas gigantes, né? A Google, que justamente desenvolveu esse blog, né? Por que elas estão desenvolvendo tudo isso e de forma gratuita, né? Então, nós sabemos porque essas empresas justamente estão justamente preocupadas, estão super, mega preocupadas, né, pela falta de profissionais que hoje já possuem. Imaginem daqui a alguns anos, e nós temos estudos, o próprio MIT, enfim, nós temos vários estudos que mostram justamente que a escola mundo, gente, isso não é um problema nosso aqui só, tá? A escola mundo não dará conta, né, de justamente desenvolver todos esses profissionais, né, de formar, né, todos esses profissionais que o mercado vai precisar, das possibilidades que vão existir, que já estão existindo. Então, imagine só, mais um porquê, mais um estímulo para nós, mais uma motivação, né, de a gente trabalhar tudo isso. Porque imaginem só, aquele aluno, né, daqui a pouco, ele pode se desenvolver, ele pode se tornar um programador, um desenvolvedor, ou alguém que vai atuar nesse mercado, que é tão avançado, e ele é gigantesco, no sentido, assim, de várias áreas, sub-áreas, né, que esse nosso aluno, essa nossa aluna, futuramente pode atuar, né? Então, mas aí que nós vamos entender por que existem tantas plataformas, por que existem tanto investimento, né, nesse sentido de ensinar a programar. Então, a escola que vai abraçar isso, a escola que vai usar isso a favor como um recurso, né, pedagógico também, que vai unir o útil ao agradável, né, imagina as possibilidades que está, né, trazendo para esses nossos alunos, trazendo para esses nossos jovens, para essas nossas crianças, né? Então, a gente até fica meio, né, porque a gente sabe das possibilidades, a gente sabe do potencial dessas nossas crianças, desses nossos jovens, né, que são altamente criativos, eles gostam disso, né? Então, é importante cada vez mais nós utilizarmos essas ferramentas a favor, né?
em todos os sentidos, vale muito a pena, tá? Temos muitas ferramentas, muito importante, muito interessante a colocação de Helena, né? No sentido, a gente não precisa agora sair daqui sabendo de tudo. O nosso objetivo aqui é muito trazer das possibilidades, né? Depois, se vocês quiserem voltar na gravação, dar uma olhada, opa, agora já estou apropriado de tal ferramenta, né? Chegou o momento de trabalhar outra. Então, vocês podem voltar aqui, depois dar uma olhadinha, dar uma olhada nos materiais que vão permanecer, né? Inclusive, esse material todo vai estar disponibilizado depois, né? Até porque ele vai ser REA, né, Helena? Então, esse material todo vai estar disponibilizado. A qualquer momento, vocês podem voltar. Pessoal, permitam de nós passar uns 5 minutinhos? É possível? Então, assim, a próxima plataforma, ela também é bem conhecida e é uma plataforma internacional, né? E eu vou convidar o colega Leandro, que vai falar sobre ela. Eu acho que, assim, o code ele é bem amplo, né? Até posso mostrar um pouquinho, mas eu acho que em 5 minutos não dá. 5 minutos é pouco ali para falar mas sobre é justamente aquela ideia da gente mostrar, até porque existe lá um videozinho, existe muito material na internet, no Moodle mesmo nós estamos trazendo mais materiais sobre, tá? Mas, Leandro, vale mesmo, né, a gente mostrar um pouquinho das possibilidades. E é bem como o Leandro fala, nossa, são muitas possibilidades, é muito material, gente. Além disso, aqui no Brasil, né, quem abraçou essa causa, né, tem o Programa E, não sei se já ouviram falar, né, que foi abraçado pela Fundação Telefônica, né? Tem muito material lá também, né? É a nossa empresa aqui também que está investindo, né? Enfim, aqui no Brasil, no caso. Além dela, tem outras que estão investindo nesse sentido, mas vale a pena dar uma olhada, sobretudo em função dos planos de aula. Nós temos muito plano de aula lá, prontinho já, né? Com passo a passo, né? Tanto de programação desplugada, né? Como programação, e mesmo de robótica. Leandro, contigo. É pouco tempo, né, Luiz? Vamos lá, assim, vale a pena. Eu só vou mostrar ele aqui, né? Mas eu acho que na semana que vem a gente pode retomar ele, né? Porque assim, o code, ele pode ser usado de várias formas, né? Aqui também na verdade, digita lá code.org, né? Coloca lá em português Brasil, né? Que nem o Blockly Games. Ele tem vários recursos aqui, né? Nesse catálogo de cursos, né? Se clicarmos, a gente pode se arrastar a bolinha aqui, tem uma infinidade de coisas aqui, né? Então, por exemplo, vou só clicar no aqui para mostrar um desses aqui, né? Vou começar aqui, por exemplo, esse aqui a gente trabalha também com as crianças da educação infantil, né? Para arrastar, né? Arrastar objetos. Aí eu sempre digo assim, ó, você gostou ou não gostou, né? Claro que daí sempre clicam lá em gostou, né? Todos gostam. Aí depois, continuar. Enfim, não vou fazer toda ela em função do tempo ali, né, Luiz? A gente pode retomar isso na próxima aula. Eu vou voltar aqui, catálogo de curso. Se nós avançarmos aqui, por exemplo, assim, ó, repetições do Scratch. Eu vou clicar nesse daqui. Ajude Scratch a atravessar o gelo escorregadio e chegar a nós. Então, vou clicar aqui no OK. Aqui eu já uso um repita. Né? Eu pulei algumas fases aqui. Né? Importante é fazer, quando nós trabalhamos com as crianças, é importante seguir o passo a passo, não deixar eles pular fases, né? Até quando às vezes alguém chega na última bolinha lá e diz, já terminei, né? Então, sempre é bom observar, né? E instigar eles a fazer o passo a passo, a fazer todas as tarefas. Aqui também repita, já aparece aqui os 5, né? Mas nas outras tarefas ele pode ser modificado, né? A quantia de vezes que ele tem que repetir, no caso, para frente. Aqui, da mesma forma, também usa a setinha,
né? Que nem, por exemplo, né, na linguagem logo ali também eu faço brincadeiras com as crianças, né? Quando eu trabalho a programação desplugada, né? Eu faço brincadeiras usando setinhas, né? Que trabalha direita, esquerda. Aqui eu vou voltar para cá de novo, nessa parte aqui, entrar. Então, que nem eu falei antes, ele pode ser trabalhado sem criar conta, né? E também nós podemos entrar no Code criando uma conta, né? E essa conta ela pode ser criada tanto para professores quanto para alunos. Então, ela é bem ampla, né? Eu vou só me logar aqui, né? Vou só logar aqui. Vale ressaltar, então, também que vocês podem explorar, tem muitas opções ali, e é tudo muito intuitivo para aprender e para conhecer, né? E então vocês terão, obviamente, durante a semana e durante o tempo que for necessário, que quiserem, conhecendo um pouco mais, e semana que vem nós retomamos mais aprofundadamente. Isso, esse aqui a gente vai ter que voltar semana que vem, né? Mas só para mostrar aqui, então, que tem as turmas, né? Isso aqui são turmas que eu fui criando, 2018, 2019, depois 21 tinha uma turma remota, né? E depois 22, agora esse ano eu não criei as turmas ainda, né? Então, só para mostrar para vocês que tem essa possibilidade de o professor criar sala de aula dentro dele, e daí sim a gente, semana que vem, vai falar, acho que mais sobre isso. Eu vou parar aqui a apresentação, né? Tem bastante coisa no Code, acho que é importante, né, falar com mais calma ali, né? E quem sabe semana que vem falamos sobre o Scratch, né? Code e o Scratch, pode ser? Perfeito, pode ser sim. Mas o objetivo, como já falamos, pessoal, então aqui foi de apresentar algumas ferramentas, tanto software como hardware, né? E assim nós faremos nos próximos encontros, né? Mas sempre também lembrando que vocês podem e devem trazer qualquer dúvida, sugestões, né? Enfim, isso também é bem importante. Temos lá o canal do WhatsApp, se alguém por acaso ainda não está lá, é importante, né, acessar. O nosso Moodle, né, na página, é importante acessar, ficar sempre atento aos conteúdos da semana, né, e vamos nos comunicando, que é o interessante, né, essa troca, certo? Pessoal, gostaram dessas atividades? É possível, é viável a gente levar isso para nossas escolas? Sim, que bom. Então, pessoal, para hoje seria isso. Opa, sim, isso. Semana que vem, no próximo encontro, nós vamos retomar um pouco dessas plataformas, e até lá, com certeza, vocês já vão ter explorado, né, bastante, e com certeza daqui a pouco já vão vir algumas imagens, né, algumas fotos, né, lá no grupo, né, de vocês já fazendo essas atividades e assim por diante, tá? É importante, interessante colocar que algumas dessas plataformas, ao finalizar, ao passar todos os níveis, ele gera um certificado, né? Então, quem sabe a foto desses certificados, como a gente sempre estimula nossos alunos, né, a trazer e fazer um print, né, e compartilhar conosco. Tá bem, pessoal? Então, agradecemos a presença de todos, de todas, né, e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Muito Tchau, bem. boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.